A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para deixar alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação e que esses versículos venham falar no meu coração e falar no coração de quem vai ouvir essa mensagem através do YouTube. Então vamos aqui no livro de Juízes, do capítulo 2, do versículo 1 em diante. E o título diz assim: O anjo do Senhor repreende o israelita. E sucedeu e subiu o anjo do Senhor a Gigal, a Boquim, e dizendo: Egito vós fiz subir, e vós trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz, porque fizeste isto. Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor esta palavra, e todos os filhos de Israel e o povo levantaram as suas vozes e chorou, pelo que acharam porque chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuir a terra. Amados, aqui nós percebemos que o povo de Israel, mesmo o Senhor operando tantos milagres através de Moisés, usando ali o povo, o Josué que acompanhou, e o povo, eles afastaram de Deus e fizeram imagens de idolatria e afastaram do Senhor. O que percebe-se hoje, nos dias de hoje, é que o povo fazem a mesma coisa. Eu observo que está a mesma coisa que na época de Noé. Tem vários homens de Deus pregando, não só na internet, mas aí nas igrejas, nos altares. E tem homens de Deus, verdadeiros homens de Deus. Ainda que se multiplicou os falsos profetas, tem homens de Deus. E o povo ouve, e cada dia aumenta mais a maldade, as orgias, e o povo cada dia se escarnecem, cada dia mais. Eu observo o escarnecimento do povo à minha volta, e quando eu passo aí pelas redes sociais, eu observo, não só no Brasil, mas em outros países, o escarnecimento do povo. E eu vejo que o povo não está nem aí se Jesus está voltando ou se vai voltar. E eu percebo que a igreja do Senhor, ela está passando por aflição, por perseguição por causa disso, porque o mundo o Senhor disse que o mundo jaz do maligno em Deus do princípio. E a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas nós já estamos vivendo esse esfriamento do amor. Já acabou, já esfriou. O mundo já está apesar que ele já é do maligno desde o princípio, a humanidade esqueceu do Senhor e só pratica iniquidade, só pensa no dinheiro, bem financeiro, e se escarnecer cada dia mais.
E quando você fala da salvação, quando você fala que Jesus morreu para salvar a humanidade, que eles precisam voltar para o Senhor, eles trincam os dentes e mordem os lábios. Amados, a igreja verdadeira do Senhor, daqui para frente, é disso para pior. Porque tem que cumprir as escrituras. Não é profetizar, não. Derrota, desgraça na vida do cristão, não. É cumprimento da palavra de Deus. E o Senhor, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não mente. É a palavra do Senhor que está cumprindo. O Senhor disse que no final dos tempos o justo ia viver pela fé. A fé é o quê? É crer no que você não viu. Esperar o que o mundo não espera, o que o homem do mundo não crê. Nós vivemos na esperança da ressurreição quando morremos, de sermos ressuscitados entre os mortos quando morrer, ou ser arrebatado por Cristo. Cremos numa vida eterna, no milênio, reinando com Cristo no céu. Cremos na vinda com o Senhor nas nuvens, quando o Senhor for arrebatar aqueles que não ressuscitar na primeira ressurreição. Nós cremos na vida eterna. E por isso somos perseguidos, somos odiados por toda a terra, por causa do nome do Senhor. Eu não tinha conhecimento bíblico ainda há um tempo atrás, e eu comecei a passar por algumas pelejas e eu não entendia o porquê eu estaria passando por aquelas pelejas. E aí eu subi ao monte sozinho. Chegou no monte, eu falei com o Senhor: Senhor, eu não quero ouvir mais voz de homem. Eu não quero ouvir voz de pastor, voz de homem. Por quê? Os homens que aproximaram de mim, se titulando pastor ou cristão, falavam palavras bonitas comigo, mas quando eu dava as costas, me traía, me punhalava, fazia tudo de mal contra mim. E hoje aquilo já começou a me deixar assim assustado, porque eu não tinha experiência com Deus, não conhecia as coisas da Bíblia. E eu subi ao monte. E chegou no céu, eu falei: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, porque eu não quero mais ouvir voz de homem, eu não quero mais, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu sozinho no monte, no alto, bem longe do monte. E eu abri a Bíblia naquele dia, e caiu no livro de Lucas. Eu nunca esqueci, eu gravei na mente, Lucas capítulo 21. Eu comecei a ler do versículo 1 em diante, e eu fui lendo, quando eu cheguei no 16, Lucas capítulo 21, versículos 16, eu acho que é 16 em diante, que eu achei um versículo que diz assim: até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregue, e matarão algum de vós, e sereis odiado por toda a terra por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo na vossa cabeça. Na vossa paciência possuirás a vossa alma. Amados, naquele momento eu caí de joelho. Eu caí de joelho porque o que eu achei na Bíblia era o que eu estava vivendo. Aí eu percebi que o que estavam à minha volta, que dizia ser pastor e dizia ser cristão, eram mentirosos. Eram falsos profetas. Porque quando eu falava para eles acerca dos acontecimentos que estavam comigo, eles falavam: isso é coisa da sua cabeça. Na Bíblia não tem isso não. Se você é servo de Deus, tudo é bênção, tudo é maravilha, não tem luta, não tem perseguição, não tem nada. Quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a enxergar o que estava na Bíblia, o que estava acontecendo comigo, eu percebi que o que estava à minha volta era engano, era mentira. Então, amados, o que eu posso passar para você aqui hoje, no nome santo do Senhor Jesus, aspirado pelo Santo Espírito de Deus, que você busca conhecimento na Bíblia, leia a Bíblia, creia no Senhor, não confia no amigo, não confia no companheiro, e a Bíblia diz que nem naquela que deita do seu leito. Mas é claro que nós sabemos quem é a esposa que Deus deu a nós. Eu tenho uma esposa maravilhosa, uma mulher de Deus. Eu considero como uma Sara na minha vida. Então eu glorifico e exalto o nome do Senhor por isso. Amados, então eu pude entender aquela palavra
que o Senhor Jesus disse na festa, eu acho que de um casamento, na festa onde Jesus estava, que chegou os discípulos: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele disse: minha mãe, meus irmãos são aquele que faz a vontade de meu Pai. Amados, a nossa verdadeira família é aquela que vai entrar na porta da Nova Jerusalém. É aquela que vai ser arrebatada, que fala lá em Tessalonicenses 4,16, que estiver morta, que vai ser arrebatada para subir para o céu, e aquela que estiver na terra vai ser transformada e arrebatada ao céu, encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a verdadeiro seu irmão, sua verdadeira mãe, seus verdadeiros irmãos, seus verdadeiros familiares. Eu vou deixar um exemplo para vocês. Quando eu nasci numa roça no interior distante, nasci entre duas pedronas, num lugar chamado Coró. Amados, lá no lugar, perto de um lugar chamado Zepedo, na Barra do Pico da Bandeira, eu tive uma criação, um ensinamento, uma família, um irmão amava o outro, era uma família maravilhosa, uma coisa boa, apesar que tinha lá suas desavenças, mas não era como hoje. E a gente que não tinha conhecimento bíblico, um irmão amava o outro. Um pai amava um filho, e um filho amava um pai. Por mais que o pai desse um galope em você, te batesse, você não teria coragem de fazer mal pro seu pai ou qualquer coisa assim. Você amava o seu pai, sua mãe. Hoje eu vejo com os meus olhos que não existe isso mais. Eu não vejo mais isso, aquele amor de família. Satanás entrou nas famílias e está destruindo as famílias, acabando com os casamentos, com as famílias, com os lares, filho contra pai, pai contra filho, pai matando filho, filho matando pai, e virou uma desordem. E isso é abominável aos olhos de Deus. É abominável aos olhos de Deus. Jesus vai vir nas nuvens para ressuscitar uma igreja que dorme e arrebatar uma igreja santa, lavada pelo sangue do Cordeiro. Amados, nós temos que analisar o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida, mediante a palavra de Deus. O Senhor não prometeu facilidade na Bíblia em lugar algum para a sua igreja. O Senhor não prometeu dar carro, dar casa, bem financeiro, riqueza. Não. Ao contrário. O Senhor falou que o justo ia ser perseguido. Muitas ia ser as aflições do justo, mas o Senhor ia livrar de todas. O Senhor disse que trouxe a espada, a divisão. Amados, eu observo que eu tive um ensinamento completamente errado dentro de alguns tempos, ou com alguns irmãos ou alguns pastores, depois que eu passei a buscar conhecimento dentro da Bíblia e meditar, conhecimentos profundos. Porque eu comecei a buscar esse conhecimento de Deus depois que eu comecei a passar a sofrer na pele o desprezo familiar, as perseguição familiar e as perseguição que se diz, entre aspas, cristã, que de cristã não tem nada. Por que eu estou deixando aqui gravado para vocês? Para que você, quando esse vídeo chegar até você, você que é crente, novo, convertido, você que quer ser um cristão, olha, vou deixar bem claro para você aqui. Se você olhar para as igrejas que estão perto de você e para os cristãos que estão à sua volta, você não vai entregar sua vida a Jesus.
Você olha para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, porque Jesus morreu na cruz para te dar vida eterna. E você não pode deixar homem ou mulher qualquer roubar a sua eternidade. Usada por Satanás roubar a sua eternidade. Você tem que criar coragem, se render a Jesus, renunciar ao mundo e ser salvo. E ter direito na árvore da vida. Ter direito de reinar com Cristo durante 1000 anos. E depois vir julgar o povo com Cristo que ficar na terra. E depois você triunfar na Nova Jerusalém junto com a igreja de Cristo. Diz a Bíblia que a igreja, quando entrar na Nova Jerusalém, vai saltar como o bezerro da estribeira. Sabe quando você vai tirar leite de uma vaca, você não prende um bezerro na estribeira? E você não solta o bezerro para puxar uma mamadinha no peito da vaca antes de tirar o leite? E ele não sai pulando, saltando? Assim vai ser a igreja quando entrar na Nova Jerusalém. Por isso suportamos tantas injúrias, tantas pauladas e tantas perseguições. Por amor a Cristo, por esperança da vida eterna e por um direito que Jesus nos deu na cruz do Calvário, gerando-nos de novo. Qual é o pai, qual é o pastor, qual é o irmão que aceitaria uma coroa de espinho na cabeça? Que aceitaria chibatadas até suas costas ficar toda cortada? Qual que você carregaria uma cruz pesada nas costas? Furaram ele com uma lança e depois pegaram um caniço molhado com uma esponja de limpar vaso, molhou no vinagre e colocou na boca dele, na cruz do Calvário. Ele aceitou tudo isso para levar você à vida eterna, para levar você à salvação. Então você que ouvir esse vídeo, entrega a sua vida a Jesus, aceita Jesus. Os sinais estão aí. Sinais no céu, sinais na terra, tragédia. Não tem como aos olhos humanos ficar pior, mas vai ficar pior. Aos olhos humanos, aos meus olhos humano carnal, eu não vejo como ficar pior. Mas biblicamente falando, vai ficar pior. Cuide da sua vida espiritual. Aguenta firme que Jesus está voltando. Vou explanar alguns versículos aqui que diz assim, ó. E subiu o anjo do Senhor a Gigal, a Boquim, e disse: Egito vós fez subir. Ao Egito fiz vós subir. Então o Senhor falou para os filhos de Israel que os próprios Deus fez eles subir ao Egito. Ao Egito fiz vós subir. E vós trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado. O Senhor fez eles subir ao Egito e trouxe eles as terras a qual o Senhor tinha jurado aos pais dele, o povo do Egito. Jurado o povo ali. E trouxe-os a terra que a vossos pais tinha prometido. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Aqui, o Senhor está falando para você, que é um cristão, que está passando peleja, creia nisso, que o Senhor nunca invalidará o concerto que Ele fez com você. Essa palavra é para mim e para você. O Senhor nunca vai invalidar o concerto que Ele fez comigo e fez com você. Creia nisso. No deserto, o Senhor te dará água. No deserto, o Senhor te dará pão. O Senhor faz rio correr no deserto. Por você e por mim. Creia nisso. Ele nunca invalidará o concerto que Ele fez conosco nos dias de hoje. Nunca. Enquanto vós não farei concerto com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares, mas vós não obedeceste
a minha voz, porque fizeste isso. Então o Senhor está falando para o povo da terra, o povo que não quer nada com Jesus. Aqui o Senhor está falando para o povo que não quer nada com Jesus. E quanta voz ao Senhor falando para este povo: não fareis concerto com os moradores desta terra. Não, com eles não tem concerto. O Senhor está falando que não vai fazer concerto com os moradores dessa terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceste. Vocês não obedeceste. Obedeceste a minha voz, porque fizeste isso. Vocês não obedeceste a minha voz, porque fizeste isso. Hoje, essa palavra, trazendo para os dias de hoje, o Senhor está falando para este povo. Vocês não obedeceste, não ouviste a minha voz, por que faz isto? O Senhor está falando para este povo: a quanta voz não fareis concerto com estes moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceste às minha voz. Por que fizeste isto? Por que faz isso? Não obedece a minha voz e não farei conserto. Por que faz isso? O Senhor está falando para este povo no dia de hoje. Nos dias de hoje. Ao 3. Pelo que também eu disse: não os expelirei diante de vós. Não expelirei diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas e os seus deuses. Vos serão por laço. Os seus deuses serão por laço. As suas práticas, os seus erros, os seus deuses serão por laço. O Senhor está falando para essa nação, falando para essa terra. As suas práticas, os seus erros, os seus altares serão por laço. Vocês cairão nos seus próprios laços. Essa é a palavra de Deus, que o Espírito de Deus está me dando para passar para vocês hoje. Passar para esse povo, para essa nação corrupta, essa nação perseguidora do povo de Deus. Os seus próprios laços é vocês que armam. Vocês vão ser apanhados por Deus nos seus próprios laços. Essa é a palavra do Senhor. Nos seus próprios laços. E o 4 diz assim: e sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. O povo de Israel da época, ou quando ouviu a voz do anjo, levantou suas vozes e chorou. Dai ouvido à voz de Deus e faz como o povo de Israel. Prostra diante do Senhor, coloca o teu rosto no pó, que talvez haja esperança. O Senhor disse pela boca de Jeremias: coloca o teu rosto no pó, que talvez haja esperança. O povo voltou para o Senhor, e o povo chorou. E aqui voltaram para Deus e fizeram um concerto. E olha o que diz aqui o 5. E pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Sacrificaram. Eles fizeram sacrifício ao Senhor naquele lugar. Porque o anjo do Senhor veio e o repreendeu. Mas eles choraram e fizeram sacrifício naquele lugar. Mas o povo descorrompeu lá na frente de novo. Porque o homem humano, o homem que não tem visão eterna, visão bíblica pelo Espírito Santo, ele não afirma em Cristo: isso aqui é o bem da terra. Ele fala de Deus até naquele momento ali da aflição, ele volta, ele chora, ele clama, mas depois ele vai distanciando aos poucos do Senhor de novo e volta a fazer as mesmas misérias. Ele não afirma. O que não é nascido de Deus não permanece firme no Senhor. Só permanece firme no Senhor o que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus. E o 6 diz assim: E havendo Josué
Despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuir a terra. Ali Josué o despediu, e eles foram cada um com a sua herdade para possuir a terra que o Senhor tinha prometido a eles pelos pais deles. O Senhor prometeu aos pais e o Senhor honrou, o Senhor deu. Mas tem que ter um concerto com o Senhor. Mas ali eles fizeram um concerto, ofereceram sacrifício ao Senhor, e eles foram possuir a terra. Para que você possua a terra a qual o Senhor Jesus o prometeu, vocês têm que fazer um concerto com o Senhor. Vocês precisam entregar a vida ao Senhor. Ao contrário, serão destruídos junto com Satanás e seus demônios a um lago de fogo eterno, aonde arderá eternamente e nunca mais sairá de lá. O Senhor não fez um lago de fogo para homens. O Senhor fez um lago de fogo para Satanás e seus demônios. Mas por causa da obediência do homem, da desobediência do homem, ele vai para lá. Que Deus te abençoe. Espero que você dê ouvido a estas palavras. Que o Espírito Santo de Deus aquebrante o seu coração, para que você venha ter direito à árvore da vida, para que você não venha ser destruído. O Senhor Jesus morreu e preparou uma cidade chamada Nova Jerusalém para todos vocês. Mas vocês precisam fazer um concerto com o Senhor. Um concerto com o Senhor. Jesus está voltando, está mais perto do que vocês imaginam. Não deixa Satanás roubar sua alma e te lançar um lago de fogo ardente onde você vai queimar vivo eternamente. Porque o dono da ressurreição vai voltar. E você, ainda que você esteja morto, você vai ressurgir, você vai ressuscitar. E vai ser lançado vivo no lago de fogo se você não aceitar Jesus, não fazer um concerto com o Senhor. Mas eu espero que você que ouvir essa mensagem faça um concerto com o Senhor. E você que tem vontade de evangelizar, compartilha esse vídeo. Compartilha para que chegue aos ouvidos das pessoas que necessitam, das pessoas que realmente querem morar no céu. Deus abençoe a todos, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo.